Tem coisa que a gente vê na vida que é difícil de explicar. Trabalho como caseiro num sítio no interior tem uns 8 anos já. É um lugar bonito, grande, com bastante verde, criação de gado e uma plantação de milho que vai até perder de vista. Moro numa casa pequena perto da sede principal, de onde dá para ver praticamente todo o terreno. O patrão só aparece de vez em quando, então na maior parte do tempo sou eu que cuido de tudo. Na semana passada, aconteceu uma coisa que não consigo tirar da cabeça. Estava numa terça-feira. Durante o dia foi tudo normal, cuidei do gado, dei uma olhada na cerca que estava precisando de reparo, coisa do dia a dia mesmo. A noite começou tranquila também. Jantei, tomei um banho, fiquei vendo um pouco de televisão. Lá pelas 10 da noite escutei o gado fazendo um barulho esquisito no curral. Não era mugido normal, parecia que estavam assustados com alguma coisa. No começo não dei muita importância. Às vezes passa alguma onça por perto e os bichos ficam agitados mesmo. Mas aí o barulho foi aumentando. O Valente, cachorro que eu criei desde filhote, também começou a latir feito louco, olhando na direção do milharal. Nunca tinha visto ele daquele jeito, o pelo todo arrepiado, rosnando baixo e latindo sem parar. Ele é bom cão de guarda, não late à toa. Peguei a lanterna e a espingarda que fica guardada para emergência e fui ver o que era. A lua estava cheia, dava para enxergar bem o caminho mesmo sem lanterna. Primeiro fui até o curral. As vacas estavam todas amontoadas num canto, inquietas. Dei uma olhada em volta e não vi nada estranho por ali. Mas o Valente continuava latindo para o lado da plantação de milho. Foi aí que eu escutei um barulho esquisito vindo do milharal. Não era vento nas folhas, nem bicho pequeno se mexendo. Era algo pesado se movendo entre os pés de milho. E tinha outra coisa, um cheiro forte, meio podre, meio selvagem. Nunca tinha sentido um cheiro igual antes. O Valente foi na frente, latindo e rosnando. Segui ele, com a espingarda na mão. A plantação estava alta, o milho já quase no ponto de colher. A gente entrou uns 100 metros no milharal, seguindo o barulho. O cachorro ia na frente, mas dava para perceber que ele estava com medo também, porque ele parava de vez em quando, como se não quisesse continuar. Foi então que o Valente parou de vez e ficou olhando fixo para frente. O pelo dele estava todo arrepiado e ele rosnava baixinho. Apontei a lanterna na mesma direção e quase deixei ela cair quando vi aquilo. Entre os pés de milho tinha uma coisa grande parada, me olhando. No primeiro momento achei que fosse algum bicho do mato, talvez uma onça pintada. Mas rapidinho percebi que não era nada que eu conhecesse. A coisa era maior que um homem, devia ter uns 2 metros de altura. Era peluda, coberta por um pelo escuro e grosso. Mas o mais assustador eram os olhos, vermelhos, brilhantes como 2 brasas, olhando direto para mim. Fiquei paralisado. A criatura estava a uns 10 metros de distância, meio escondida entre o milho, mas dava para ver que estava em pé, como gente. Não era bicho de 4 patas. A respiração dela era pesada, um som rouco que eu conseguia escutar mesmo com o Valente latindo. Era um som que parecia de bicho, mas ao mesmo tempo tinha algo de diferente. Aí ela se mexeu. Foi muito rápido. Num segundo estava parada me olhando, no outro sumiu entre o milho, fazendo um barulho alto de plantas sendo amassadas. O Valente disparou atrás dela, ignorando quando gritei para ele voltar. Escutei os latidos dele se afastando e depois um ganido alto, como se tivesse se machucado. Fiquei chamando por ele, mas ele não voltou. Sinceramente, fiquei com medo de ir atrás. Voltei para casa quase correndo, tranquei tudo e fiquei acordado a noite inteira com a espingarda do lado. Ainda tentei ligar para o seu Osvaldo, o vizinho mais próximo, mas o telefone rural não pegava direito. De manhã cedo, assim que o sol nasceu, fui procurar o Valente. Chamei 2 peões que trabalham na parte da lavoura para ir comigo. A gente entrou no milharal seguindo o mesmo caminho da noite anterior.
Andamos uns 200 metros e encontramos o cachorro. Foi horrível. Ele estava morto, todo estraçalhado, como se alguma coisa muito forte tivesse rasgado ele em pedaços. Tinha sangue para todo lado, espalhado nas plantas. Um dos peões, o Zé, que nasceu e cresceu na região, olhou para o chão em volta e ficou pálido. Tinha pegadas na terra fofa. Não eram de gente nem de nenhum animal que a gente conhecesse. Eram grandes, mais ou menos do tamanho de um prato, com marcas que pareciam garras na frente. E o mais estranho, as pegadas eram de um bicho que andava em duas pernas. O Zé falou que o pai dele contava histórias de uma criatura que vivia nos matos da região. Os antigos chamavam de o peludo. Diziam que era um bicho que andava como homem, atacava a criação e às vezes até gente. A maioria achava que era só história para assustar criança, que na verdade era algum índio isolado ou bicho do mato mesmo. Mas olhando para as pegadas e para o estado do meu cachorro, comecei a duvidar. A gente voltou para a sede e contei para o patrão quando ele chegou. Ele não acreditou muito, achou que devia ser alguma onça grande, coisa assim, mas mandou reforçar as cercas e comprou mais 2 cachorros grandes para ajudar na segurança. Os peões mais velhos não duvidam do que eu vi. Tem muita história estranha nessa região. Tem gente que fala que é algum tipo de lobisomem. Outros dizem que é uma onça mutante, até quem acredite que é um ser de outro planeta. Eu não sei o que era, só sei o que vi. Já faz uma semana e não teve mais nenhum sinal da criatura. Mas agora, toda noite, tranco bem a casa e deixo a espingarda carregada do lado da cama. Os novos cachorros ficam inquietos quando escurece, principalmente quando o vento vem da direção do milharal. E tem o cheiro, não sei explicar direito, mas aquele cheiro de sangue misturado com terra molhada que senti naquela noite parece que grudou no meu nariz. Acordo no meio da noite achando que estou sentindo ele de novo. O patrão vai mandar colher o milho na semana que vem. Tenho medo do que a gente pode encontrar quando a plantação for cortada. Mas ao mesmo tempo, quero descobrir o que era aquilo. Uma coisa eu sei. Não vou mais entrar sozinho no milharal depois que escurece. E se você vier visitar essa região, também é melhor não se aventurar sozinho por aí quando a noite cair. Tem coisa estranha nesses matos, coisa que a ciência não explica, e elas estão mais perto do que a gente imagina. Cresci num sítio pequeno no interior, daqueles bem afastados, onde todo mundo conhece todo mundo. Minha família era religiosa, ia na igreja todo domingo, e meu pai sempre falava que menino que não respeita Deus acaba mal. Eu tinha uns 13 anos na época, e como todo moleque dessa idade, achava que sabia tudo da vida. A igreja do povoado era antiga, de pedra, e o padre Joaquim era um senhor já de idade que vivia falando do inferno nas missas. A gente tinha que ficar lá sentado, ouvindo ele dizer que quem pecava ia arder no fogo eterno. Eu morria de tédio naquelas missas. Preferia 1000 vezes estar no açude pescando com meus amigos ou andando de bicicleta pelas estradas de terra. Foi numa quarta-feira que tudo aconteceu. Tinha festa na igreja, uma celebração de algum santo que agora nem lembro mais qual era. O povo todo estava lá, tinha barraquinha vendendo comida, música e até bingo com prêmios. E aí seu Antenor, o comerciante mais rico da região, chegou todo pomposo e colocou uma quantia boa de dinheiro na caixinha de doações. Ele fez questão que todo mundo visse. Sabe como é? Depois que seu Antenor saiu, fiquei olhando para a caixinha. Ela ficava numa mesinha perto da entrada da igreja. Ninguém estava prestando atenção. O padre estava lá fora com o povo, meus pais estavam ajudando a organizar as comidas. E aí me deu aquela ideia. Uma ideia ruim, dessas que a gente sabe que não devia ter, mas vem mesmo assim. Esperei um momento que não tinha ninguém por perto e fui lá, rápido. Abri a caixinha, peguei o dinheiro e enfiei no bolso. Devia ter uns 50 reais ali. Na hora nem senti culpa, só aquela adrenalina de fazer algo proibido.
Saí de fininho e fui embora, sem falar com ninguém. Meu plano era pegar a estrada de terra que ligava nosso povoado à cidade vizinha. Era uma estrada comprida, uns 15 quilômetros. Eu queria ir até lá, comprar umas coisas para mim, videogame, essas coisas que meus pais nunca iam me dar, e voltar antes que dessem por minha falta. Tava quase escurecendo quando comecei a andar pela estrada. Não tinha pegado nem lanterna, só tinha o dinheiro no bolso e a roupa do corpo. Logo o sol se pôs e a estrada ficou escura. Não passava nenhum carro, nenhuma moto, nada. Só eu e o barulho dos grilos e sapos. De vez em quando, uma coruja piava lá longe. Comecei a sentir um pouco de medo. Nunca tinha andado sozinho por aquela estrada, ainda mais de noite. Pensei em voltar, mas já tinha ido longe demais. E aí que eu vi os faróis de um carro vindo na minha direção. Fiquei aliviado. Podia ser alguém conhecido que me daria carona até a cidade. O carro foi se aproximando devagar. Era um carro antigo, mas bem conservado, todo preto e brilhante, parecia novo. Quando chegou perto de mim, diminuiu a velocidade e parou. O vidro do lado do passageiro baixou e deu para ver o motorista. Era um homem que eu nunca tinha visto antes. Devia ter uns 40 anos, cabelo bem penteado, usava terno e gravata, coisa que ninguém usava por ali no dia a dia. "Para onde vai, rapaz?" Ele perguntou com uma voz calma, educada. Respondi que ia para a cidade. Ele sorriu e falou: "Que coincidência, também estou indo para lá. Quer uma carona?" Hesitei um pouco. Meus pais sempre falavam para não aceitar carona de estranhos. Mas ali, no meio do nada, no escuro, a oferta era tentadora demais. E o homem parecia ser gente fina, bem arrumado, devia ser algum empresário ou político. "Vamos, rapaz, entre, está ficando tarde e essa estrada não é segura para um menino sozinho." Ele insistiu, abrindo a porta do passageiro. Entrei no carro. A primeira coisa que notei foi o cheiro. Era um cheiro estranho, forte, que nunca tinha sentido antes. Meio doce, meio queimado. Depois soube que era cheiro de enxofre, mas na hora não sabia o que era. Pensei que fosse perfume de gente rica. O interior do carro era todo em couro vermelho, muito bonito. O homem sorriu de novo para mim e arrancou com o carro. Ele dirigia rápido, mais rápido do que seria seguro naquela estrada esburacada. Mas o carro não pulava nos buracos, parecia deslizar sobre eles. "Então, o que faz um garoto como você, sozinho numa estrada deserta a essa hora?" Ele perguntou depois de alguns minutos de silêncio. Sua voz era macia, quase hipnótica. Fiquei sem graça de contar a verdade. Então inventei uma história qualquer que ia visitar um tio doente na cidade. Ele me olhou de um jeito estranho, como se soubesse que eu estava mentindo. Seus olhos... Foi só por um segundo, mas achei que brilharam no escuro, tipo os olhos de um gato. "Sabe o que acontece com garotos que mentem?" Ele perguntou, ainda sorrindo, mas agora o sorriso dele não parecia mais simpático. Parecia, sei lá, assustador. Não respondi. Comecei a sentir um medo diferente. Não era mais o medo de estar sozinho numa estrada escura. Era um medo mais profundo, como se tivesse algo muito errado acontecendo. O carro parecia estar ficando mais quente, abafado. "Eles vão para um lugar muito, muito quente", ele continuou, sem esperar minha resposta. "Um lugar onde aprendem a nunca mais roubar dinheiro da igreja." Meu coração quase parou. Como ele sabia? Não tinha como ele saber. Não tinha ninguém perto quando eu peguei o dinheiro. Olhei para ele assustado, e aí vi que seu rosto tinha mudado. Ainda era o mesmo homem, mas parecia diferente. Os olhos definitivamente estavam brilhando agora, um brilho vermelho como brasas. "Quero ir para casa", consegui dizer, a voz falhando. "Pode me deixar aqui mesmo." Ele riu, uma risada que não parecia humana, profunda, rouca, como se viesse de muito longe. "Tarde demais para isso, meu jovem. Você fez sua escolha quando pegou o que não era seu de um lugar sagrado."
O carro acelerou mais. O cheiro de enxofre ficou insuportável. Tentei abrir a porta, mas ela estava travada. O homem agora cantarolava uma música estranha, numa língua que eu não conhecia. O painel do carro começou a soltar fumaça, não de algo queimando, mas como se o próprio metal estivesse fumegando. De repente, senti uma dor terrível nas mãos. Olhei para elas e vi que estavam ficando vermelhas, como se tivessem sendo queimadas, mas não tinha fogo nenhum. A dor era insuportável. Gritei, implorei para ele parar o carro, mas ele só continuava dirigindo e cantarolando. A última coisa que lembro é dele virar para mim. E agora seu rosto não era mais humano. Era... não sei descrever. Era horrível. Ele disse algo como: "Isso é só uma provinha do que te espera se continuar nesse caminho." Depois disso, escuridão total. Acordei na beira da estrada. O sol já tinha nascido. Estava caído no chão, de joelhos, como se estivesse rezando. Minhas mãos doíam terrivelmente e estavam com bolhas, como se tivessem sido queimadas de verdade. O dinheiro que eu tinha roubado não estava mais no meu bolso. Consegui me levantar e voltar caminhando para o povoado. Quando cheguei, todo mundo estava me procurando. Meus pais, vizinhos, até a polícia. Segundo eles, eu tinha sumido por 3 dias inteiros. 3 dias. Para mim, parecia que tinha sido só uma noite. Fui levado para o hospital. Os médicos não conseguiam explicar as queimaduras nas minhas mãos. Disseram que parecia que eu tinha segurado algo extremamente quente por muito tempo. As queimaduras deixaram cicatrizes que tenho até hoje. Nunca contei para ninguém o que realmente aconteceu. Quem ia acreditar? Falei que não lembrava de nada, que devia ter desmaiado na estrada. O padre Joaquim veio me visitar no hospital e trouxe uma Bíblia de presente. Quando ele segurou minhas mãos para rezar, senti uma dor aguda nas cicatrizes, como se tivessem acabado de ser queimadas de novo. As pessoas do povoado começaram a espalhar histórias. Diziam que eu tinha sido marcado, que tinha feito pacto com o coisa ruim. Os outros meninos tinham medo de chegar perto de mim na escola. Anos se passaram. Nunca mais peguei nada que não fosse meu. Sempre que tenho a tentação de fazer algo errado, olho para cicatrizes nas minhas mãos e lembro daquela noite na estrada. De vez em quando está muito tarde e o céu está sem estrelas, acho que vejo faróis de um carro preto se aproximando na distância. E aí vem aquele cheiro de enxofre, fraco, mas inconfundível. Ninguém nunca encontrou o tal carro ou o homem de terno. Quando comentei com meu avô, anos depois, ele ficou pálido e me contou uma história antiga da região, sobre um homem elegante que aparecia nas estradas oferecendo caronas. Quem entrava no carro dele nunca mais era visto. Ou pior, voltava, mas nunca mais era o mesmo. A gente se mudou para um sítio nos arredores da capital quando eu tinha 11 anos. Meu pai tinha arrumado um emprego melhor na cidade grande e achou que seria mais barato alugar um lugar afastado do centro. Era uma casa antiga, mas bonita, sabe? Tinha 2 quartos, uma sala grande, cozinha e um quintal enorme com algumas árvores frutíferas. Minha mãe adorou assim que viu. Falou que era o lugar perfeito para criar os filhos longe da violência da cidade. No primeiro dia, enquanto a gente descarregava as caixas da mudança, percebi que tinha uma construção menor no alto de um morrinho, uns 100 metros atrás da casa principal. Perguntei para o dono, seu Ademar, o que era aquilo. Ele desconversou. Falou que era só um depósito velho que não usava mais e que a gente não precisava se preocupar com aquilo. Achei estranho o jeito que ele respondeu, meio nervoso, sem olhar direito nos meus olhos. A primeira noite foi tranquila, tirando o fato de que a gente ainda não tinha se acostumado com os barulhos do campo. Sapos, grilos, o vento nas árvores, sabe como é. Mas na segunda noite, minha irmã do meio, a Bianca, que tinha 8 anos na época,
Apareceu no quarto dos meus pais de madrugada, chorando. Ela disse que tinha um homem parado na janela do quarto olhando para ela. Meu pai checou a casa toda, olhou em volta com lanterna, mas não achou ninguém. Coisa de criança, a gente pensou. Depois de uma semana morando lá, comecei a notar coisas estranhas. A primeira foi uma portinha no teto da sala que não tinha reparado antes. Era pequena, talvez uns 50 por 50 centímetros, pintada da mesma cor do teto, quase imperceptível se você não olhasse com atenção. Quando perguntei para o meu pai sobre ela, ele disse que devia ser acesso para o forro, normal em casas antigas, e que não era para a gente mexer. O problema é que de noite, às vezes, a gente ouvia barulhos vindos de cima, como se alguém estivesse andando no forro. Passos leves, mas definidos. Meu pai dizia que eram ratos ou algum bicho que tinha entrado, mas não parecia. Parecia mesmo passos de gente. A Bianca foi piorando com o passar dos dias. Ela nunca foi medrosa, mas de repente começou a ter medo de ficar sozinha. Não queria mais brincar no quintal. E toda noite falava do homem triste que ficava olhando para ela. Minha mãe começou a ficar preocupada, achando que podia ser algum problema psicológico por causa da mudança. Eu dividia o quarto com meu irmão mais novo, o Lucas, que tinha só 5 anos. Uma noite acordei com ele sentado na cama, olhando fixamente para a porta do quarto. Perguntei o que ele estava fazendo e ele, sem desviar o olhar da porta, disse: "Tem alguém ali." Olhei e não vi nada, claro. Mas ele continuou insistindo que tinha um homem parado na porta, olhando para a gente. Fiquei com medo, mas não quis mostrar para o meu irmão. Falei que não tinha nada e que era para ele voltar a dormir. As coisas pioraram quando a Bianca começou a conversar com alguém invisível. A gente pegava ela falando sozinha no quarto ou no quintal. Quando perguntávamos com quem ela estava falando, ela dizia que era com a família. Que família? A família que morava aqui antes, ela respondia, como se fosse óbvio. Uma vez, ela me contou que a família tinha vivido uma coisa muito ruim naquela casa. Que o pai tinha ficado muito bravo um dia e machucado todo mundo. Ela falava isso com uma naturalidade assustadora, como se estivesse contando a história de um livro que tinha lido. Lembro de uma tarde que estava sozinho em casa com a Bianca. Meus pais tinham ido fazer compras com o Lucas. Eu estava na sala tentando ver TV, mas a recepção era péssima naquele lugar. Daí, escutei a Bianca gritando no quarto dela. Corri para ver o que era e encontrei ela encolhida no canto, tremendo. Ela apontou para o teto e disse: "Ele tá bravo hoje?" Não tinha nada lá, mas senti um arrepio forte e a temperatura do quarto parecia ter caído uns 10 graus. Minha mãe começou a reclamar que as coisas dela sumiam e apareciam em lugares diferentes. Chaves, óculos, até roupas. A gente culpava o estresse da mudança, a confusão natural de estar num lugar novo. Meu pai começou a ficar irritado à toa, brigando por qualquer coisinha. Ele dizia que não conseguia dormir direito, que tinha a sensação de que alguém ficava olhando para ele durante a noite. Um dia, voltando da escola, vi a portinha do teto da sala aberta. Só um pouquinho, uns 2 centímetros, mas tenho certeza que estava aberta. Chamei meu pai para mostrar, mas quando ele chegou, a porta já tinha fechado. Ele ficou bravo, falou que eu estava inventando coisa e que era para parar com essa história de casa mal assombrada, porque estava assustando meus irmãos. A coisa mais esquisita aconteceu numa noite de tempestade. A luz tinha acabado e a gente estava na sala, iluminado só por algumas velas e lanternas. A chuva batia forte nas janelas e o vento uivava lá fora. A Bianca, que normalmente ficava agitada nessas noites, estava estranhamente calma, sentada no sofá, olhando para o nada. De repente ela falou: "Ele está vindo da casinha." Na mesma hora, a gente ouviu um barulho lá fora, como se alguém estivesse andando na lama do quintal, vindo em direção à casa. Meu pai pegou a lanterna e foi até a janela. Apontou o feixe de luz lá para fora, mas não dava para ver muita coisa por causa da chuva. Aí ele abriu uma fresta da porta da frente para olhar melhor.
Foi quando a Bianca começou a gritar. Não era um grito normal de criança assustada. Era um grito agudo, desesperado. Ela apontava para o meu pai e gritava: fecha a porta, ele vai entrar. Meu pai, assustado com a reação dela, fechou a porta rapidamente. Na mesma hora, alguma coisa bateu com força contra a madeira, como se alguém tivesse corrido e se jogado contra ela. Depois disso, minha mãe pegou a Bianca e levou ela para o quarto, tentando acalmar. Meu pai ficou na sala com uma espingarda velha que o seu Ademar tinha deixado na casa, dizendo que era para espantar animais. Ele achava que podia ser algum invasor, talvez alguém que soubesse que a casa estava ocupada agora e queria roubar. A gente não dormiu direito aquela noite. De manhã, meu pai foi verificar o quintal e a tal construção no morro. Voltou pálido, dizendo que a porta do depósito estava aberta e tinha marcas de lama recentes no chão lá dentro, como se alguém tivesse entrado durante a noite. Foi aí que minha mãe botou o pé no chão e falou que não queria mais ficar naquele lugar. Meu pai relutou no início, mas acabou concordando. A gente juntou nossas coisas e, em menos de uma semana, já tinha se mudado para um apartamento na cidade. Anos depois, já adulto, voltei àquela região para visitar uns amigos. Passei de carro perto do antigo sítio e resolvi dar uma parada para ver como estava o lugar. A casa principal tinha sido demolida, só restavam os alicerces. Mas a construção no morro ainda estava lá, deteriorada pelo tempo. Encontrei um senhor que morava numa chácara vizinha e perguntei sobre a história do local. Foi então que ele me contou. Uns 15 anos antes da gente se mudar para lá, aquele sítio pertencia a uma família. O pai era um homem problemático, bebia muito e tinha fama de ser violento. Numa noite, depois de uma briga feia, ele matou a esposa e os 3 filhos na casa principal. Depois, carregou os corpos até a construção no morro, que na verdade era uma antiga casa de farinha. Trancou eles lá dentro e ateou fogo no lugar. Quando a polícia chegou, encontraram ele enforcado numa árvore perto da casa. O senhor ainda me disse que depois disso, o lugar ficou abandonado por muitos anos. Várias famílias tentaram morar lá, mas ninguém aguentava mais que alguns meses. Sempre acontecia alguma coisa que fazia as pessoas irem embora às pressas. A última família que ele lembrava de ter morado lá era a nossa. Quando voltei para o carro, notei uma menina parada perto da construção no morro. Por um segundo, achei que era uma criança da vizinhança brincando por ali. Mas quando olhei melhor, meu sangue gelou. A menina usava um vestido antigo, tinha os cabelos presos em 2 tranças e olhava fixamente na minha direção. Mesmo à distância, reconheci aquele olhar vazio. Era o mesmo olhar que a Bianca tinha naquela noite de tempestade. Trabalho como veterinária numa região de fazendas, atendendo os animais da região. Foi numa sexta-feira que eu e minha amiga Clara decidimos dar um passeio a cavalo pelo sítio que meu tio tinha acabado de comprar. O lugar era bonito demais, cheio de árvores, com um pasto verdinho e várias seringueiras antigas, formando um tipo de túnel natural em uma das trilhas. Eu sempre gostei de andar a cavalo desde pequena, então conhecia bem o meu alazão, o Ventania, que era bem tranquilo e nunca tinha dado trabalho. A gente saiu depois do almoço, o tempo estava bom, sol forte, mas não muito quente. A Clara montou na Violeta, uma égua mansa que eu usava para ensinar as crianças a montar. A gente seguiu pelo caminho principal e depois entrou na trilha das seringueiras. Era um lugar meio escuro por causa das copas das árvores que se encontravam em cima, sabe? Formava uma sombra gostosa, mas também dava uma sensação meio estranha, como se a temperatura caísse de repente quando a gente entrava ali. A gente estava conversando normal, falando da vida, dos namorados, essas coisas. Daí, do nada, o Ventania começou a ficar agitado, coisa que ele nunca fazia. Ele relinchou alto e começou a bater os cascos no chão.
A Violeta também ficou estranha, girando em círculos sem a Clara mandar. Eu tentei acalmar o Ventania, falei com ele, passei a mão no pescoço dele, como sempre fazia, mas não adiantou. Ele continuou inquieto, como se estivesse vendo alguma coisa que a gente não conseguia ver. Foi aí que a Clara apontou para frente e falou: "Tem alguém ali." Olhei na direção que ela mostrou e vi. Era uma pessoa, parecia um homem, parado no meio da trilha, uns 100 metros à frente. Ele estava parado, completamente imóvel, vestido com roupas escuras. Não dava para ver o rosto direito por causa da distância e da sombra das árvores. Achei que era algum trabalhador de uma das fazendas vizinhas, sei lá. A gente chamou, perguntou se ele precisava de ajuda. Nada. O cara continuou parado lá, sem se mexer. Aí a Clara gritou mais alto, e foi quando aconteceu a coisa mais esquisita. O cara sumiu. Não é que ele saiu andando ou correu para dentro do mato. Ele literalmente sumiu, como se tivesse se dissolvido no ar. Num segundo estava lá, no outro não estava mais. Mal deu tempo da gente processar o que tinha acontecido. Os cavalos enlouqueceram de vez. O Ventania empinou com tudo, quase me derrubando. A Violeta deu um coice no ar e saiu em disparada, com a Clara segurando nas crinas para não cair. Tentei controlar o Ventania, mas era como se ele tivesse possuído. Nunca tinha visto ele daquele jeito. Ele girou, empinou de novo e aí eu não consegui mais me segurar. Caí no chão com tudo. Bati as costas numa raiz que saía do chão. A dor foi horrível, mas o pior foi ver o Ventania correndo desembestado na direção oposta à da Violeta. Os dois cavalos pareciam em pânico total. A Clara conseguiu se manter na Violeta por mais uns segundos, mas acabou sendo jogada também, caindo uns 30 metros à frente de onde eu tinha caído. Levantei como pude e fui mancando até ela. A Clara tinha batido a cabeça e estava desacordada. Sangrava um pouco na testa. Comecei a chamar por ela, tentando acordá-la. Mas nada. Peguei o celular para ligar para o resgate, mas não tinha sinal ali. E aí, enquanto eu estava ali desesperada tentando reanimar a Clara, senti um frio na espinha. Aquela sensação de que tem alguém te observando, sabe? Olhei em volta e não vi ninguém, mas o frio continuou, e junto veio um cheiro estranho, meio de terra molhada, meio de coisa podre. E o mais assustador, todas as folhas das seringueiras começaram a balançar, como se tivesse um vento muito forte. Só que não tinha vento nenhum. O ar estava parado. Consegui levantar a Clara, que finalmente tinha acordado, mas estava meio zonza, e a gente saiu dali o mais rápido que deu. Andamos uns 15 minutos até conseguir sinal no celular e ligar para o meu tio vir buscar a gente. A Clara teve uma concussão leve e eu machuquei as costas, mas nada grave. Os cavalos só apareceram no outro dia, nervosos e com alguns arranhões, como se tivessem corrido pelo mato fechado a noite toda. Contei para o meu tio o que tinha acontecido, inclusive sobre o homem que sumiu. Ele ficou meio sério e me contou que aquele sítio tinha histórias estranhas. Antes dele comprar, o lugar ficou abandonado por anos porque ninguém queria morar ali. Segundo os vizinhos, um antigo seringueiro tinha morrido enforcado numa daquelas árvores há muitos anos. Dizem que ele era um homem muito ruim, que maltratava os animais e até as pessoas que trabalhavam para ele. Depois daquele dia, mais coisas esquisitas começaram a acontecer no sítio. As ferramentas apareciam espalhadas pelo chão de manhã, mesmo tendo sido guardadas na noite anterior. O trator às vezes ligava sozinho no meio da noite. E o pior, as vacas começaram a aparecer mortas, sem nenhuma marca ou ferimento, como se tivessem simplesmente parado de respirar durante a noite. O caseiro, seu Antônio, um senhor que já tinha uns 60 anos e não era de acreditar em superstição, pediu as contas depois de um mês. Disse que não conseguia mais dormir porque sempre acordava com a sensação de que tinha alguém em pé ao lado da cama dele, olhando. Meu tio acabou chamando um senhor que o pessoal da região dizia que entendia dessas coisas de espírito. Ele veio, andou pelo sítio todo e ficou muito tempo parado perto das seringueiras.
Depois falou que precisava fazer uma limpeza espiritual no lugar porque tinha uma coisa ruim presa ali, principalmente nas seringueiras mais antigas. Fizeram o tal ritual, com velas, ervas, orações e tudo mais. As coisas melhoraram um pouco depois disso. Os animais pararam de morrer, as ferramentas pararam de se espalhar sozinhas. Mas até hoje, eu não passo perto daquelas seringueiras. Nunca mais andei a cavalo por aquela trilha. E tem uma coisa que nunca contei pro meu tio. No dia que a gente caiu dos cavalos, quando estava ajudando a Clara, por um instante eu vi de novo aquele homem. Ele estava em pé, atrás de uma das seringueiras, parcialmente escondido. Dessa vez, deu para ver o rosto dele. Era um rosto normal, de um homem de meia idade, barba por fazer. Mas os olhos eram completamente pretos, sem a parte branca. E ele sorria, um sorriso tão largo que parecia que ia rasgar o rosto. Às vezes, ainda sonho com aquele sorriso e acordo suando frio. As pessoas da região evitam passar por aquela área do sítio, principalmente à noite. Dizem que às vezes dá para ouvir o som de um chicote estalando entre as seringueiras, mesmo quando não tem ninguém por perto. Meu irmão se chamava André e era 3 anos mais velho que eu. A gente morava num sítio que meu pai comprou depois que saiu do emprego na cidade. Era um lugar bonito, sabe? Tinha uma casa simples, mas era grande, com um terreiro na frente onde a gente brincava, um pomar atrás e um rio que cortava a propriedade. Esse rio não era muito largo, dava para ver a outra margem fácil, mas em alguns pontos era bem fundo e a correnteza podia ficar forte quando chovia muito. A gente tinha um cachorro, o Trovão. Era meio vira-lata, mas era esperto demais. Vivia correndo atrás da gente quando a gente andava de bicicleta. O André gostava muito dele. Os dois eram quase inseparáveis. E aí, aconteceu numa tarde de domingo. Tava todo mundo em casa. Minha mãe fazendo o almoço, meu pai mexendo em alguma coisa no trator. Eu tava jogando videogame. O André falou que ia dar uma volta de bicicleta com o Trovão. Normal, ele fazia isso quase todo dia. Depois de um tempo aí, eu escutei um grito lá fora. Foi a coisa mais arrepiante. Era o André gritando por socorro. Meu pai saiu correndo. Eu fui atrás. A gente chegou na beira do rio e viu a bicicleta do André jogada na grama. O Trovão tinha pulado no rio, sei lá por quê. E estava tentando nadar contra a correnteza, mas não estava conseguindo. E o André, ele tinha entrado na água para tentar salvar o cachorro. Meu pai entrou na água na mesma hora, mas já era tarde. A correnteza estava muito forte naquele dia. O Trovão conseguiu sair do outro lado, mas o André, ele não sabia nadar direito. Quando meu pai conseguiu chegar até onde ele estava, ele já tinha afundado. Foi tudo muito rápido e ao mesmo tempo parecia que estava acontecendo em câmera lenta, sabe como é? Os vizinhos vieram ajudar, chamaram resgate, todo mundo procurando. Só acharam ele 2 horas depois, bem mais abaixo no rio. Nunca vou esquecer aquele dia. Do enterro eu lembro pouco. Parecia que eu estava vivendo um pesadelo. Tipo, nada parecia real. Minha mãe não parava de chorar. Meu pai ficava olhando para o nada. A casa ficou daquele jeito estranho, sabe? Silenciosa demais. E aí, umas 3 semanas depois do enterro, aconteceu a primeira vez. Eu estava dormindo e acordei com um barulho de sino de bicicleta. Aquele trim-trim que o André sempre fazia quando chegava. Era umas 3 da manhã. No começo achei que estava sonhando, mas o barulho continuou. Levantei e fui até a janela. E lá embaixo, no terreiro, estava ele. O André, montado na bicicleta dele, acenando para mim. Meu corpo gelou inteiro, porque o André estava igualzinho ao dia que morreu, com a mesma roupa. Só que estava todo molhado, como se tivesse acabado de sair do rio. A água pingava dele e formava poças no chão. E o mais estranho, ele não parecia triste ou assustador.
Ele estava sorrindo, como se estivesse me chamando para andar de bicicleta como a gente fazia antes. Fiquei paralisado. Não conseguia gritar, não conseguia me mexer. Ele ficou me olhando por um tempo, depois fez sinal com a mão, como quem diz, vem comigo, e começou a pedalar em direção ao caminho que levava para o rio. Só depois que ele sumiu na escuridão é que consegui gritar e chamar meus pais. Eles não acreditaram em mim, claro, acharam que era pesadelo. Mas na mesma noite, minha mãe levantou para tomar água e ouviu o mesmo barulho de sino de bicicleta. Ela olhou pela janela da cozinha e viu a bicicleta do André parada no meio do terreiro. A mesma bicicleta que meu pai tinha guardado no celeiro depois do acidente. E o pedal estava girando, como se alguém tivesse acabado de saltar dela. Meu pai saiu correndo com uma lanterna, mas não tinha ninguém. Só a bicicleta lá, molhada, com poças d'água em volta. A gente ficou acordado o resto da noite. De manhã, meu pai levou a bicicleta de volta para o celeiro e trancou com cadeado. Mas na noite seguinte, lá pelas 3 da manhã, o mesmo barulho de sino. E a bicicleta estava no mesmo lugar no terreiro, com o pedal girando. Isso começou a acontecer toda noite. A gente já nem guardava mais a bicicleta, porque de algum jeito ela sempre aparecia no terreiro de madrugada. Às vezes, eu acordava e via o André pela janela, às vezes era só a bicicleta. Minha mãe chamou um padre, depois chamou uma benzedeira. Nada adiantou. O pior foi quando os vizinhos começaram a comentar que também ouviam o sino de bicicleta nas noites de lua cheia, sempre perto do rio onde o André se afogou. Alguns juravam que viam um menino molhado pedalando na margem, desaparecendo quando alguém chegava perto. Um dia eu criei coragem. Quando vi o André no terreiro, desci. Ele estava lá, molhado, sorrindo para mim. Fui chegando perto, tremendo de medo. Ele não falou nada, só apontou para o rio. E aí eu entendi o que ele queria me mostrar. No dia seguinte, convenci meu pai a ir comigo até o ponto que o André tinha apontado. A gente encontrou o corpo do trovão preso entre umas pedras embaixo d'água. O coitado tinha morrido afogado também, a gente não sabia. A gente achava que ele tinha conseguido sair do outro lado do rio, mas ele deve ter sido arrastado pela correnteza também. Enterramos o trovão perto de uma mangueira que o André gostava. Depois disso, a bicicleta nunca mais apareceu no terreiro. Mas nas noites de lua cheia, ainda dá para ouvir o sino dela perto do rio. E às vezes, bem de longe, dá para ver 2 vultos. Um menino pedalando com um cachorro correndo atrás, os 2 sumindo na curva do caminho. Já faz 5 anos, e eu ainda fico arrepiado quando escuto o sino de bicicleta. Tem gente que não acredita, fala que é história para assustar criança. Mas quem mora perto do rio sabe. Na lua cheia, é melhor não passar por ali sozinho. Porque o menino do rio ainda anda por lá, procurando alguém para pedalar com ele.